Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa palavra é de ouro, viu? De ouro essa palavra. Aceita uma dica, um conselho? Anota. Escreve aí, ó, Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 1 ao 6. Escreva onde mais? Escreve na capa da sua Bíblia. Porque quando você precisar encontrar essa passagem, você vai precisar da Bíblia, não é? E você vai se lembrar que você anotou ali na capa da Bíblia. Porque esta palavra vai ser importante para você em muitos momentos da sua vida, como ela foi importante para mim em muitos momentos da minha vida. Sabe, gente, quando nós pegamos aqui a Bíblia e olhamos, olha a grossura, não é? Quanta coisa. E a gente pensa, nossa, é demais para mim. Só que a palavra de Deus nos diz, de modos diferentes, sempre a mesma verdade. E esta palavra que nós vamos ler agora, colocou a minha vida nos trilhos inúmeras vezes, me fortaleceu diante dos sofrimentos, não permitiu que eu me desanimasse e me fez enxergar a vitória depois de todo o tempo de luta e dor. Esta palavra me treinou para a vida. Esta palavra modelou muito de quem eu sou. E eu tenho certeza que ela vai fazer o mesmo com você. Então escute. Filho, filha, se te apresentares para servir a Deus, permanece na justiça e no temor. E prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e sê constante. Inclina o teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes e não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Deus e não o largues. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Deus e não o largues, para que seja sábio em teus caminhos. Tudo que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor. Na tua humilhação, tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. E no cadinho da humilhação são provados os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Espera nele e Ele dirigirá os teus caminhos. Conserva o temor de Deus e nele permanece até a velhice. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você entrou na amizade de Deus, se você passou a ser uma pessoa de oração, se você descobriu Deus na sua vida, se você entendeu que mais importante do que seguir as suas intuições, os seus caprichos, os seus achismos, quando eu digo você, estou dizendo para mim também, tá? Os seus achismos, porque eu acho que isso vai dar certo, porque quando você entende que mais importante do que isso é a vontade de Deus na sua vida, quando você toma a decisão de servir a Deus, de servir ao Senhor, como é que a gente serve a Deus? Fazendo o que Ele nos manda na sua palavra. E fazendo o bem ao nosso próximo, como nós gostaríamos que fosse feito a nós. Assim você serve a Deus. Quando você tomar a decisão de fazer isso, permaneça firme em duas coisas: na justiça e no temor de Deus. Como assim?
fica firme em tudo que se trata de agradar e obedecer a Deus. Isso é o temor de Deus. Você não entrou para servir ao Senhor? Não seja medíocre, não seja volúvel, não deixe que qualquer coisa te tire desse propósito. Pelo contrário, finca esse propósito no chão da sua alma como uma estaca bem funda para ser inabalável. Eu vou ser fiel a Deus ainda que isso custe a minha vida. Isso é ser firme no temor do Senhor. Por quê? Porque se você for molenga, a tentação vai te arrastar do seu propósito. Daqui a pouco você já virou as costas para Deus. Não tem mais ou menos. Ou é tudo ou é nada. Sabe, na viagem que nós fizemos dos caminhos de São Paulo, nós visitamos ali Laodiceia. Eu contei isso aqui já no programa. É uma dessas igrejas do Apocalipse. E quando nós estávamos lá em Laodiceia, nós temos numa direção, numa diagonal, nós temos Colossos, e na outra diagonal nós temos Hierápolis. Em Colossos a água é fria, e em Hierápolis a água é quente. Em Laodiceia a água é morna. Aí São João, inspirado por Deus, vira para o povo de Laodiceia, que era uma igreja rica em dinheiro. Um dos templos que a gente visita lá em Laodiceia, meus queridos, é difícil você encontrar nos dias de hoje algo de tamanha magnitude. Porque você tem toda a estrutura dele montada que já dá a ideia do que é, mas eles têm lá a foto da reconstrução do que era esse templo, numa época em que o cristianismo ainda não estava implantado como religião oficial, em que era profundamente combatido. Aquele povo tinha dinheiro e tinha importância social para peitar quem era contra os cristãos. Então você imagina o nível da cidade. A cidade era toda construída no mármore. As ruas eram de mármore. As pistas, sabe, as rodovias eram de mármore, não é? As calçadas eram de mármore. As fachadas dos edifícios. Era uma cidade de um extremo luxo. Mas eles tinham se convertido. Eles tinham se voltado para Deus. Contudo, não a ponto de abrir mão dos seus confortos, do seu luxo. Nós vamos servir a Deus, mas vamos servir também ao dinheiro. Aí o que é que São João diz para eles? Vocês são igualzinho à água de vocês, morno. Tinha Colossos de um lado, Hierápolis do outro. Uma água era quente, outra era fria. E aí São João, inspirado por Deus, diz: antes vocês fossem frios, porque é melhor do que viver no mais ou menos. Rapaz, meu Deus do céu, quando eu ouço essas palavras me dá até um calafrio. Como tem uma palavra que diz: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Ele faz o trabalho do Senhor, mas ele faz com negligência. Qual é a medida do negligente? A medida do negligente é o mais ou menos. E aí São João continua dizendo: porque não é nem frio nem quente, eu vou vomitar você. Gente, quem vive no mais ou menos é lançado fora. É lançado fora. Tem certas máquinas que, se as peças não estiverem bem justas, principalmente essas que têm rotação em dínamo, a peça é lançada fora, o disco é lançado fora. Aí de quem estiver perto, voa parafuso e é capaz de matar a pessoa, porque não estava firme. A gente sabe que na dinâmica da vida, quem não for firme naquilo que é essencial é constantemente arremessado. Se a gente não for firme em seguir a Deus, o diabo vai arrastar a gente para onde ele quiser. Vai fazer conosco o que ele desejar. Seja firme no temor de Deus. Seja firme no obedecer a Deus. Se você tem certeza que uma coisa é vontade de Deus para a sua vida, pague o preço. Você sente que aquilo é o que Deus quer para você? Que não é você simulando situações?
Você às vezes até nem quer muito ir naquela direção, mas você sabe que é a vontade de Deus. Você tem medo dos resultados, mas você sabe que é a vontade de Deus. Paga o preço, meu irmão. Minha querida, paga o preço. Seja firme no temor de Deus e permanece na justiça. Faça o que é certo, faça o bem e seja temente a Deus. E sendo firme assim, olha só que interessante. Você se firmou assim, prepara a tua alma para a provação. Porque quem é de Deus vai ser provado. São perturbações de todas as ordens. Quando você menos espera, você está sendo perturbado com coisas que nem deveria, nessa fase da sua vida. Mas vai lá a perturbação para tirar o seu sossego, para tirar a sua paz. Uma hora é a falta de dinheiro, outra hora é uma doença, outra hora é um problema dentro da sua família, outra hora é parente que vem causar dificuldade, problema. Outra hora é no trabalho, outra hora é dentro da própria igreja, entre irmãos. É constante a provação de quem está no serviço do Senhor. Prepara a tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme. Firme o seu coração em Deus. Só tem um jeito da gente dar firmeza ao nosso coração, é em Deus. Se você colocar o seu coração numa pessoa e tentar firmar nela, você vai vacilar. Se você colocar o seu coração em bens, você vai viver ameaçado, porque esses bens nesta vida são todos passageiros. Se você colocar o seu coração, colocar o coração e colocar a confiança em você mesmo, você está perdido, porque você não pode ser salvador de si próprio. Como é que a gente firma o nosso coração? Quando nós colocamos em Deus toda a nossa confiança. Aí nós temos condições de ser constantes. Ser constante. Inclina o teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes, as palavras de sabedoria. Não recalcitre contra a verdade. Não resista à verdade. Não queira distorcer a verdade para poder fazer a sua vontade. Mas dobra a sua cabeça, inclina os seus ouvidos, dá razão ao que é certo, seja inteligente, acolhe as palavras de sabedoria e não te afobes no dia da contrariedade. Gente, como isso aqui me ajudou, porque quando a gente está sendo contrariado, a primeira coisa que a gente quer fazer é resolver as coisas logo às pressas. Aí a gente toma decisões afobadas, e isso tudo vira contra nós. Quando você estiver vivendo um contratempo, uma contrariedade, quando as provações forem duras demais, não te apresses, não te afobes. Há uma grande diferença entre fazer logo e fazer às pressas. Eu faço logo para não ter que fazer correndo. Tudo na minha vida é assim, é preciso que seja feito, vamos começar agora, mas não significa que vai ser feito correndo. Às vezes a gente começa logo e faz devagar para que seja bem feito, respeitando a natureza daquele desafio, daquele problema. Agora, a pessoa que fica protelando, adiando as decisões que ela precisa tomar, chega uma hora que a urgência vai obrigá-la a fazer as pressas, aí faz tudo mal feito, faz sem vontade. Suporta as demoras de Deus. Porque Deus não obedece aos tempos da nossa pressa. Para nos atender, por vezes Deus demora, porque a gente precisa daquela demora. Porque a gente vê a parte, Deus vê o todo. E se nós confiamos nele, então enquanto parece que ele está demorando, aguenta, não desespera, não desconfia, não amaldiçoe a Deus. Suporta as demoras de Deus. E o que eu faço, Márcio, enquanto eu estou suportando essas demoras? Agarra-te a Ele. Se agarra, se apega com Deus e não o largues, para que você seja sábio em todos os teus caminhos. Porque se você tomar as suas decisões apegada com Deus, todas as suas decisões serão sábias e elas prevalecerão. Tudo que te acontecer, aceitam. Dói, né? E mesmo na dor, seja constante,
aqui, ó, constante na dor. Que a sua dor não faça você se desapegar de Deus. Que você não traia a Deus porque está doendo. Que não se revolte com Deus porque as coisas não aconteceram exatamente como você determinou. Tenha paciência. Seja constante. Aceita sem ódio e sem revolta o que está te acontecendo. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e é no cadinho da humilhação é que são provados os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus, confia em Deus, e Ele cuidará de ti. Espera nele, e Ele dirigirá os teus caminhos. Conserva o temor dele, e nele permaneça até a velhice. Esta palavra é uma rocha para que a gente possa alicerçar a nossa vida nos momentos de tribulação. Quem não confia nessa palavra se abala. Quem não confia no socorro de Deus na hora da dor e da aparente desgraça, a pessoa se abala. Mas quem confia em Deus tem raízes para suportar a tempestade. As nossas raízes, gente, para suportar o vento impetuoso, a fúria das tempestades, é a palavra de Deus, é a verdade. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade enche o nosso coração de alegria. A verdade fortifica o enfermo. Não foi o que nós escutamos agora há pouco no testemunho? O que a palavra da verdade foi fazendo na vida desta mulher? E não foi o que eu encontrei lá em Brasília, no testemunho que eu escutei? A verdade fortifica o enfermo. Porque Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai com Ele é libertado e encontra a vida. A verdade trata do doente. A verdade fecha a ferida aberta. Quantas situações foram curadas no momento de diálogo, de conversa, de transparência, em que a verdade foi posta às claras e houve entendimento. Mas para isso é preciso humildade. É preciso, como diz aqui, acolher as palavras de sabedoria. E quando nós vamos para um momento de verdade, em que cada um quer distorcê-la em seu favor, só serve para aprofundar os conflitos. Mas quando a verdade é proposta e abraçada com humildade, ela fecha a ferida aberta. Ela traz cura para a nossa vida. Ela reconduz a pessoa que estava perdida e incentiva a ir mais longe aquele que confia. Tudo pela palavra de Deus. Então, se você não tiver dinheiro para comprar praticamente nada na sua vida, se você tiver pouquinho dinheiro, esse dinheiro dá para comprar quase nada, e você tem que fazer uma escolha: compre uma Bíblia. Porque ela vai ser um mapa para você, naqueles momentos, inclusive, que te faltarem um bom conselheiro para te ensinar a sair desse labirinto no qual você se colocou, no qual a gente se coloca por própria culpa. A palavra de Deus nos conduz em direção da vida, gente. Mas ao se afastar da verdade, ao colocar a sua fé nestes ensinamentos que prometem uma vida sem lutas, preste atenção. Quando você coloca a sua confiança nessas pregações, nesses ensinamentos, porque está cheio de pregador e de orientador e coach que tira as coisas não sei da onde, da própria fantasia muitas vezes, de ensinamentos que parecem sólidos, mas não são, não tem raiz, tem capa, tem aparência de solidez. Não é? Tem material hoje que você chega e você diz assim: nossa, é de concreto, aí você põe a mão, é de plástico. Não é? De tão perfeita que é a cópia. Tem ensinamento que é desse jeitinho, ele parece sólido, mas ele não é.
ele não aguenta o fogo, ele não aguenta o tranco. Ele se despedaça diante dos menores golpes. Quando você coloca a sua confiança nesse tipo de ensinamento que promete uma vida sem lutas, você se enfraquece. A pessoa que acredita que até porque se aproximou de Deus, a vida dela vai ser um mar de rosas, um lar de serenidade, que ela não vai passar por nenhum revés, nenhum sofrimento, que nada de ruim vai acontecer com ela, que ela não vai ter que passar pela enfermidade, que agora que ela é de Jesus, ninguém mais na família dela vai morrer. Vamos pensar a respeito da família dela o que pensaram de João, né? Que Jesus respondeu: o que te importa se eu quero que ele fique até que eu volte? Aí tem gente que criou até lenda. Dizem que São João está vivo até hoje, caminhando pela humanidade, porque Jesus disse isso. Tem gente que pensa que porque se tornou de Deus, ninguém na sua vida vai passar pela morte. Aí quando a morte chega, a pessoa se estatela no chão. Aí quando alguém mente para ela, passa para trás, trai, rouba, ela se enfraquece e entra em desespero. Esse tipo de ensinamento, baseado numa falsa verdade, ou seja, mentira, serve apenas para enfraquecer a pessoa. A pessoa fica com uma vontade fraca, torna-se imprudente, torna-se desprevenida. O que Jesus falou para a gente, meu povo? Seja simples como uma pomba e esperto igual uma cobra. A gente tem que aprender a ser esperto. A gente precisa aprender a ser prudente. Nós temos que nos prevenir sobre as coisas que virão aí pela frente, em todas as ordens. A gente tem que ter o coração aberto para as pessoas, mas ficar esperto, abrir os olhos, ser prevenidos, porque a gente se coloca em situação de perigo, em que o outro facilmente pode nos fazer um grande mal. E aí a gente fica com ódio, a gente quer matar a pessoa, a gente não quer perdoar a pessoa. Realmente a pessoa foi má conosco, mas a gente teve culpa de se colocar numa situação tão vulnerável assim de perigo. Então, quem não abre os seus olhos, segundo o que a palavra de Deus lhe ensina, a pessoa fica desprevenida, suscetível a todo tipo de pancada, e suscetível principalmente a ceder às tentações que virão. A pessoa cede à tentação do demônio na hora da dor, porque quando a gente está sofrendo, gente, tem gente que é capaz de fazer de tudo para parar com o sofrimento. Você já teve dor de dente? Eu me lembro quando a gente tinha dor de dente, muito pobre, sem dinheiro, sem instrução, sem os recursos mínimos. Porque se a pessoa tem dor de dente, leva no dentista, paga. Mas não era, às vezes, o que a gente tinha condições de fazer. Eu me lembro de passar madrugada acordado sentado, porque quando você deita, principalmente quando é tratamento de canal, o dente, pulsando. E aí você tenta amolecer o dente para arrancar, você bate nele com garfo, dói demais. Aí você pinga álcool, aí você pinga gasolina, vai destruindo o dente, vai destruindo a sua boca. Você vai fazendo, você coloca todo tipo de anestésico que te disserem. O que falarem para você, você faz para poder se livrar daquela dor. Eu não sei se é verdade, mas um dentista uma vez me disse: Márcio, tem pessoa que por causa da dor, pega, põe a arma na boca e dá um tiro no dente, estourando a boca. Mas, nossa, meu Deus do céu, é demais. Porque dependendo da dor que a pessoa está enfrentando, ela perde a razão, ela perde o juízo. Então, quando eu e você não estamos firmados em nosso Senhor, quando a dor aperta, o risco da gente se desesperar e ceder às tentações, às sugestões do diabo é grande demais. Quem é o diabo? É aquele que vira para você e vê que você está com a dor de dente, em vez dele te dizer: procura um dentista, conversa com o camarada. Vendo a sua dor e a sua impossibilidade de pagar,
talvez ele te ajude. Não, o diabo diz assim: dá um tiro no dente. A pessoa está endividada, em vez de ela procurar ajuda, conselho, conversar com os outros, para ver, não quem vai tirar dinheiro e dar para ela, porque às vezes a melhor maneira de você ajudar uma pessoa que se endivida é não dando dinheiro para ela. Porque aí ela se consola que tem dinheiro, tem onde buscar, e ela só vai aumentando a dívida. Você ajuda como? Ajudando ela a se disciplinar. Me dá aqui seu cartão de crédito, vamos rasgar esse cheque especial, você vai comprar o mínimo necessário. Se você se endividou agora, você vai cortar toda a sua gordurinha, todos os seus luxos, porque você vai juntar o dinheiro para poder pagar a sua dívida. Aí você vai lá no banco, financia lá a dívida que você tem, negocia para você ter condições de pagar, e aí você vai ajudado, vai vencendo um dia após o outro esse descontrole financeiro. E o que a tentação faz? Em vez de orientar isso para a pessoa, diz para ela assim: se mata. A vergonha da dívida é muito grande. Você nunca vai conseguir pagar esse negócio. Todo mundo vai ficar te julgando. Que humilhação você ter que bater de porta em porta e pedir ajuda das pessoas. Se mata. É o que a tentação faz. E o que Jesus faz? Nosso Senhor Jesus Cristo nos manda enfrentar essas provações com confiança nele e fazendo sacrifícios que nos são necessários para a gente vencer nessa nossa vida. É passar pela porta estreita. Ser de Jesus, seguir Jesus, é passar pela mesma porta que ele passou, a porta estreita. E quando a gente se aproxima de Jesus, há duas coisas que nós precisamos observar e que esta palavra manda que façamos. Primeiro, ficar firme na justiça. Segundo, preparar-se para ser tentado. Você se aproximou de Deus? Finca o pé no que é certo e não arreda daí. E se prepare, porque o tapa vem. Apegue-se com o que é justo, com o que é verdadeiro, não é o que diz aqui a palavra? Apegue-se com Deus e não largue dele. E apegue-se com Deus e com tudo aquilo que é justo, com tudo aquilo que é verdadeiro, e não largue. Depois, resista, porque é certo que você será tentado nas suas fraquezas. Nas suas fraquezas. Quem se une a Deus e tem fraqueza por mulher vai ser tentado com mulher. Quem tem fraqueza por homem vai ser tentado com homem. Quem tem fraqueza para comida vai ser tentado no descontrole na alimentação. Quem tem tendência para bebida vai ser tentado aí. Onde você é fraco é onde a tentação vai atacar você. Então seja forte. Se treine para ser forte. Não poderia ser um testemunho melhor do que esse que nós recebemos. Pela palavra da verdade, ela foi se fortalecendo, libertou-se do vício do álcool, foi corrigindo a própria vida e quando viu estava curada. Seja forte. Ninguém se torna forte se apegando a facilidades, se apegando aos confortos desta vida. Porque as facilidades, os confortos, os tesouros desta vida, tudo isso passa, meu amigo. Tudo isso é passageiro. Mas Deus permanece. Sabe o que vai dessa vida com você para a próxima vida? A amizade que você firmou com Deus. Seu dinheiro vai ficar, seus amigos vão ficar, seus parentes vão ficar, seus filhos, seus amores, todos vão ficar. O dia que você partir, até o seu corpo vai ser deixado lá. Vai abrir uma valinha ali no cemitério, vai botar você dentro de uma caixinha, vai botar você dentro da vala, vai fechar com terra, e ninguém, nem aquela pessoa que disse, eu não sei o que seria da minha vida sem você eu não vivo, sem você eu morro. A pessoa disse isso em vida, vai dizer isso na hora que você estiver sendo enterrado, mas quando todo mundo for embora, ela vai dizer tchau,
e você vai ficar lá. Nessa passagem, nenhum título e nenhum dinheiro que brilha aos olhos desse mundo vai acompanhar você. O que vai te acompanhar? A sua amizade com Deus. Esse Deus a quem você se apegou, que nunca te abandonou, nem nas horas de alegria, nem nas horas de tristeza, nem nas horas de facilidade, nem nas horas de dor. Ele que esteve com você em todos os momentos da sua vida, estará com você naquela hora em que todos te deixarem. Então é a Ele que você tem que se apegar, porque só Deus permanece. Olha para a sua vida, e eu vou olhar para a minha. Quantos amigos vieram, quantos amigos se foram, mas Deus permaneceu. Tem uma passagem que diz, já fui pobre, já fui rico, né? Tem tanta gente que pode dizer isso. Já fui pobre, já fui rico, hoje sou pobre de novo. Ou vai dizer, já fui pobre, já fui rico, empobreci e hoje sou rico de novo. Passou, é o ciclo da vida. Mas quem tem Deus nunca o perde. Em todas essas coisas o Senhor esteve ao lado da pessoa e Ele a levanta, não é o que Ele diz? Quem crê em Deus e Ele cuidará de ti, espera nele e Ele vai dirigir os teus passos. A pessoa que coloca a sua confiança na prosperidade terrena vai ser corrompida por essa mesma prosperidade. E quando chegar as tribulações, essa pessoa vai ficar magoada, vai se ferir e pode até entrar em desespero. Quem põe a sua confiança em bens que passam, não constrói sobre a rocha, constrói sobre a areia. Quem é que vai ter dó de uma pessoa que, avisada, construiu a casa dela sobre a areia movediça, sobre areia? Ninguém vai ter dó, não. Sabe o que vai falar? Burro, foi avisado, todo mundo falou para ele, não faz isso, mas ele achou que era difícil demais escavar a terra dura para poder plantar a casa dele lá. Plantou a casa dele na areia. Agora o que aconteceu? Perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu a casa, a areia engoliu o que ele tinha como patrimônio. Faz igualzinho quem põe a sua confiança em bens que passam. Sua vida não é sólida, construir sobre a areia. Eu e você precisamos construir tudo que é valioso para nós em Jesus Cristo nosso Senhor. Seja cristão de verdade. Faça o que você tem que fazer como cristão. Ganhe seu dinheiro como um homem de Deus. Seja casada como uma mulher de Deus. Seja casado como um homem de Deus. Seja pai como deve ser um pai que pertence a Deus. Eduque os seus filhos não a partir das mentalidades desta vida e deste mundo, ou com o desejo de que seus filhos fiquem seus amiguinhos e gostem de você. Eduque seus filhos conforme o coração de Deus, pela vontade de Deus, e você terá filhos de quem se orgulhar. É isso que a palavra de Deus nos orienta. A rocha é Cristo. E o cristão é aquele que enfrenta a vida e os seus desafios como Jesus. E não quem vive se arrastando atrás de prazeres. O que a gente deve esperar desse mundo frágil em que nós vivemos? Ah, querido, espere-se em provações neste mundo. Mas o que eu devo esperar deste mundo? Bom, se eu disser para você esperar tesouros, talvez você não tenha. Riquezas, talvez você não tenha. Muitos amigos, talvez você não tenha muitos. Mas tem uma coisa que eu posso te garantir que você pode esperar. Espere provações, tribulações, espere perdas. Isso vem com certeza. Espere um dia o fim da sua vida neste mundo. Espere a morte, porque esse mundo traz isso pra gente. Então espere-se em provações neste mundo. Mas de todas elas te livrará o Senhor. De todas elas. Se o seu coração não voltar atrás em ser de Deus. Vou passar por tudo isso? Vai. Vai passar e vai deixar para trás. Vai passar e vai vencer. Terá tribulações, mas de todas elas te livrará o Senhor. Versículo 6. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Espera nele e Ele te mostrará o caminho.
Coloque as mãos sobre o seu peito, se você puder. Feche os seus olhos um pouquinho. Para nos fortalecer, Jesus sofreu e morreu, para que soubéssemos enfrentar a dor e a morte. Fez isso por mim, fez isso por você. Que pessoas são essas, meus irmãos? Que para não perder fiéis, não apenas não os preparam para as provações que são inevitáveis, mas prometem a facilidade, prazer, gozo neste mundo, quando o próprio Senhor, o próprio Jesus não nos prometeu isso. Jesus avisou que haveríamos de enfrentar lutas e mais lutas que viriam sobre este mundo até o fim. E a gente muitas vezes não quer lutar. Nós queremos, inclusive, que os outros não tenham que lutar, que as pessoas que nós amamos não tenham que lutar, justamente porque nós cremos, é que nós lutamos. Com a mão sobre o seu coração, diga: eu luto porque eu creio. Eu luto porque eu confio. Porque eu creio em Deus, eu não desisto. É a força que me vem de Deus que faz eu levantar. São Paulo, ele dizia a Timóteo: todos aqueles que querem viver sinceramente em Jesus sofrerão perseguições. Contudo, há quem diga outra coisa, como por exemplo, se você seguir Jesus, você terá prosperidade financeira, vai ter bens em abundância. Se você não tem filhos, fique tranquilo, porque você vai ter, vai criá-los, eles não ficarão doentes, eles não morrerão. Pensar assim é construir onde? Na rocha ou na areia? O que nós estamos fazendo? Onde estamos alicerçando a nossa casa? Saia da areia, meu amigo, e firme-se na rocha. Quem confia em Deus, se apegue a Jesus. Peça: Senhor, eu quero que esta palavra se cumpra na minha vida. Senhor, dá-me a coragem de não ter medo de ser contrariado, confiando na tua palavra que diz que o Senhor me amparará. Senhor, eu confio em ti, mais do que naquilo que os meus olhos veem, mais do que naquilo que os meus ouvidos escutam por aí, mais do que as sensações que muitas vezes me tomam. Senhor, eu confio na tua palavra. Eu sei que o Senhor está comigo e por tua graça eu hei de vencer. Sofre as demoras de Deus, meu irmão. Na humilhação, tem paciência. Espere em Deus que Ele agirá.